Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender as perguntas que os padres e pastores não querem responder ou simplesmente passam por baixo do tapete. Então hoje eu venho aqui e respondo elas para você. Mas antes de eu responder as suas perguntas, óbvio, verifique a sua inscrição no canal, se inscreva, ative as notificações, deixa o seu like para quando eu responder a sua pergunta, você pode comentá-la aqui embaixo no campo dos comentários, você seja notificado. E outra coisa, um recadinho bem rápido, tá vendo esse livro aqui? Esse e-book chama O que é uma oração? Onde eu ensino verdadeiramente o que é uma oração, como ter sua oração atendida, como orar corretamente, como pedir uma oração por proteção. Você tem que aprender sobre isso, é necessário que você aprenda, principalmente se você crê em Jesus Cristo. Eu recomendo que você leia esse livro. Eu estou cobrando por esse livro R$10, R$5, R$15? Não, é de grátis, de graça. Inclusive, eu deixo aqui no livro, esse livro não pode ser comercializado. Eu faço de bom grado, faço para você. É só você participar do Telegram, t.me/HumbertoVoltz, que periodicamente eu publico e-books por lá. Você pode consultar os e-books, que tem excelentes e-books para você ler por lá, tá bom? Falado disso, vamos responder uma pergunta aqui que é bem interessante. O Bruce Igor, ele fala o seguinte: Humberto, por que o sangue dos animais é vermelho? Inclusive, vou até responder por que o sangue humano é vermelho. Porque antes do dilúvio, o sangue humano era de outra cor, tá? E eles também foram modificados geneticamente. Olha só, você lembra daquela estátua de Nabucodonosor? Que aquele profeta, que eu esqueci o nome, não sei se era Daniel, tinha sonhado, né? Pediu uma visão para poder entender a estátua de Nabucodonosor. E aí estava lá assim, ouro, prata, bronze e depois ferro. Então, assim foi as civilizações do mundo. Ouro representando o Jardim do Éden, dando exemplo, tá? Prata representando quando Adão e Eva estavam na terra. Bronze representando após o dilúvio, a família de Noé. E barro, a nossa geração. Tá entendendo? Então o ser humano, o corpo humano, ele foi sofrendo com as mudanças intempéries dos climas, do tempo e principalmente do rearranjo e da reestruturação da Terra. Porque no passado, isso tem dados científicos, fala que a Terra tinha o dobro ou o triplo de oxigênio e, claro, existia uma compressão de ar muito mais forte do que agora. E devido a essa compressão de ar e o dobro ou o triplo de oxigênio, provocava gigantismo. E aquela aranhinha que era desse tamanho, os insetos eram imensos. Os peixes não eram desse tamanho, mas eram peixes imensos. Os animais eram imensos. E é por isso que se encontra tantos ossos de homens imensos, porque naquela época o clima favorecia o gigantismo. E aí houve o quê? O reset, o mundo era inteiramente mau, aconteceu o dilúvio, separou-se os continentes, houve um rearranjo da atmosfera e apenas a família de Noé, segundo o que foi dito, foi preservada. Então os descendentes de Noé, da família de Noé, começaram a adotar um corpo que conseguia sobreviver a essas intempéries. E já todos aqueles grandes sentinelas que não conseguiam, porque faltava oxigênio, foram sucumbindo. É uma história para um dia eu contar para vocês. Agora, por que o sangue humano é vermelho? O sangue humano hoje é vermelho por causa da hemoglobina, que é responsável justamente por levar o oxigênio para o seu corpo, para fazer o seu corpo circular. Só que junto com a hemoglobina no seu sangue, tem ferro e dióxido ferroso, porque o ferro ele vai se deteriorando. O seu corpo humano ele está lutando contra o ferro dentro do seu corpo. Se você tirar o ferro do seu corpo, sabe o que acontece? Você desfalece. Por quê? Porque todos os neurônios
todas as conexões neurais que existem não só na cabeça, mas no intestino, no corpo, no coração, tudo aquilo ali precisa de elementos metálicos para poder gerar pulsos elétricos. O ferro consegue resolver isso dessa maneira, porque ele é condutor. Seu corpo ele produz energia elétrica. Você conseguiria ligar uma lâmpada só com o que o seu corpo produz facilmente. Na verdade, até muito mais do que isso. Só que o ferro oxida. A hemoglobina traz oxigênio e o ferro, em contato com o oxigênio, acontece o quê? Oxidação. E essa oxidação, ela também é responsável pelo seu sangue ser vermelho, além da hemoglobina. Então, o seu corpo, o ferro, ele é responsável por fazer com que você envelheça. E no passado, a composição do nosso corpo não era ferro. No passado, era ouro monoatômico. Mas não é a composição atômica de hoje em dia. A composição do ouro monoatômico era projetada para seres de certa estatura. Por isso é dito, por que Adão viveu, 600 anos? Por que Noé viveu 400 anos? Esses caras não envelheciam, não? Não envelhecia. Porque o que envelhece no corpo é o quê? É o ferro, cara. O ferro, o corpo humano está lutando com o ferro. O oxigênio ele tem a capacidade de destruir. Ele consegue oxidar qualquer porcaria. Só que o seu corpo, ele usa o oxigênio muito rápido. E ele expele o oxigênio muito rápido. Agora o ferro não, o ferro fica. E ele vai sendo degradado. E aí o seu corpo começa uma luta. Por isso que Deus mesmo disse, farei com que o ser humano, os seus anos, sejam 120 anos. E não mais do que isso. Porque o corpo, quando chega a 120 anos, meu amigo, já deu o que tinha para dar, está sendo desligado. Mas é claro que hoje em dia essa expectativa de 120 anos é muito alta para nós. 70 anos, 80 anos já está uma expectativa muito boa, tá? Muitos não chegam nessa data. Então, quando é o seguinte, o sangue ele é vermelho, devido a essa circunstância que eu vos falei. Porém, o sangue tinha outra cor. Se você pesquisar pelo sangue de ouro, sangue amarelo, ainda existem registros de pessoas hoje em dia, após tudo que aconteceu, terem uma coloração diferente. No Brasil, acho que tem 2 meninas com esse sangue, que é um sangue especial, que parece ouro. Justamente era dessa maneira que se era interpretada no passado. Porém, existe uma teoria indígena que responde muito bem o porquê o sangue era outra cor. Essa teoria que o sangue azul pertence à realeza não vem da burguesia. O sangue azul pertencente à realeza não é da burguesia, pertencia aos povos do passado, que não envelheciam. Os seres humanos do passado custavam envelhecer. Então, o sangue era outra coloração. A composição do corpo humano hoje é carbono. No passado era silício. Era uma mistura de carbono, mas tinha uma predominância de silício. Por isso o silício se encontra tudo quanto é canto. Então, era uma composição baseada em silício. E alguns seres, grafeno e silício. Era uma era tecnológica. O corpo transcendental era tecnológico também. Só que o sangue era azul. Muitos dizem que pode ser que seja amarelo. Eu não sei. Aí realmente eu não estava lá para ver. Mas é dito que pode ser azul ou amarelo. Então o que acontece? Essa história de sangue azul, de realeza, nada mais é do que o mundo no passado. E esse sangue era o correspondente ao que se era no passado. Muitos ricos, multibilionários, desejam ter esse sangue azul. Eles trabalham com ouro monoatômico, ficam recirculando o sangue. Não sei se funciona. Eu acredito parcialmente que não, tá? O corpo humano hoje foi projetado para que você viva pouco tempo e para que você não faça tanta besteira como o povo fazia no passado. O pessoal vivia 1000 anos, 400, 500 anos, e em vez de se voltar para Deus, eles acabavam fazendo todo tipo de perversidade. Então foi encurtado o tempo, o ser humano se tornou muito mais fraco, muito mais dependente de Deus, para que ver se essa raça se volta para Deus. Porque muito foi dado ao ser humano, como também muito foi cobrado. E o ser humano simplesmente se revoltou contra Deus. Apenas a família de Noé, no mundo inteiro, aceitava Deus, cara. Olha que absurdo. E depois de toda essa estrutura, hoje nós temos pessoas que amam Deus. Por quê? Porque as pessoas, pouco foi dado, pouco é cobrado. O que Cristo pede é fé. Fé, crença e arrependimento. Não tem muito mais do que isso. Tá bom? Então eu espero ter respondido a sua pergunta.
Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like para você receber o próximo vídeo. Quem sabe eu estou respondendo as suas perguntas. E não se esqueça de participar aí do Telegram, onde eu vou deixar esse e-book inteiramente gratuito para você de graça por lá. É só você entrar no Telegram e baixar t.me/Humberto Voltz, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Forte abraço. E aí, qual que é essa pergunta? Escreva aqui nos comentários.